Muitas empresas de TI contratam agência de marketing. E aí, ele vai para o briefing da agência de marketing e ele começa a explicar tudo que ele faz. Eu presto serviço tal, nós fazemos transformação digital, fazemos isso, fazemos aquilo. O cara da agência, ele vai fazer uma campanha botando tudo o que a empresa faz. E aí ele vai fazer a Google Ads, vai fazer anúncios, começa a mostrar o anúncio e a agência não converte nada. Não converte nenhum lead, não atrai nenhum interessado. Sabe por quê? Porque aquilo que ela está divulgando não é interessante. O gancho não prende o peixe não tem interesse nessa isca. A agência de marketing é muito bom em fazer uma página bonita, em fazer uma imagem bonita, em fazer as artes, em fazer o visual bonito. Porém, se a mensagem em si, né, se o gancho, ele não for interessante o suficiente, cara, você pode contratar a melhor agência do mundo, não vai converter. O que faz converter é você criar uma mensagem interessante. E aí vem a pergunta, tá bom, mas o que é uma mensagem interessante? Uma mensagem interessante, ela é quando você mostra que existe uma oportunidade para o cliente melhorar. Sempre que há uma oportunidade para o cliente melhorar, isso chama a atenção de cliente. Isso é interessante. E quais são as oportunidades universais? Primeira oportunidade universal é resolução de problema. Por exemplo, poxa, você tem, sei lá, você tem um data center que não está funcionando numa performance muito boa, ou que às vezes cai, e você gostaria de aumentar a performance dos seus servidores, do seu data center, de modo que eles não caíssem. O cliente que tem um data center que não está com performance boa, que cai, ele vai se interessar, porque isso vai chamar atenção. Ele vai falar, caraca, esse cara está falando comigo. Esse cara sabe o que ele está falando. Deixa eu ver como ele resolve isso, porque eu passo por esse problema. E aí, atrair esse cara. Atrair o cliente que tem o problema. E aí, depois, numa reunião, eu posso ofertar nuvem. Eu posso ofertar levar um ambiente dele para cloud. Eu posso ofertar otimizar a cloud dele. Então, eu posso ter muitas ofertas, muitas soluções. Então, sempre quando você cita um problema, você atrai um cliente interessado. Você mostra uma oportunidade. Outra oportunidade universal é você falar de melhoria. Por exemplo, às vezes os clientes eles têm uma performance e se você executar o seu serviço, você pode melhorar essa performance. Você pode deixar mais rápido, mais otimizado. Isso é clássico em TI. Por exemplo, imagina que um cliente ele tem um data center, ele já pagou por um data center e ele tem uma infraestrutura lá de rede, e essa infraestrutura de redes, ela, em um determinado momento do dia, ela fica muito lenta. Então ele pode contratar o teu serviço para deixar sempre rápido. Isso é interessante. Isso soma uma oportunidade. O cara fala, caraca, então eu posso melhorar isso. Por exemplo, ele tem uma operação, certo? Ele tem uma operação e essa operação é executada em 3 horas. Ele pode contratar o seu serviço e ter a mesma operação sendo executada em 2 horas. Não necessariamente ele tem um problema em fazer em 3 horas. Não necessariamente. Às vezes ele fala, cara, eu fazia em 3 horas, mas para mim estava bom. Mas agora eu posso fazer em 2, cara, melhor ainda. Isso é muito bom quando você vende sistemas, por exemplo. O cara ele tem uma operação, tem um sistema que não emite um relatório ou que tem uma tarefa muito manual, muito complexa. Você vende um sistema que automatiza. Você pega alguém que faz uma tarefa em 3 horas e você passa a pessoa a fazer em 20 minutos. Isso chama a oportunidade, isso dá atenção. Um exemplo para infra. O cara ele tem o antivírus e o antivírus ele atualiza 80% do parque. Você pode falar, olha, você gostaria de atualizar 95% do parque? Aumentar 15%? Entendeu? De deixar o parque mais protegido? Não necessariamente o cara ele tinha um problema. Ele tinha 80%, mas ele falava, deixa assim. Mas quando ele viu que poderia melhorar, chegar a 95%, isso chama atenção. Então, essa também é uma outra oportunidade universal. É a outra maneira de chamar a atenção das pessoas, de cliente para TI, tá? A terceira oportunidade universal é você conseguir
reduzir custo. E aí eu não digo reduzir custo do seu serviço não, tá? Eu estou falando reduzir custo de operação. Imagina um cliente que ele paga R$10.000 por mês para ter um ambiente rodando na AWS. Ele pode contratar o seu serviço, você faz a otimização, mexe na arquitetura e ele passa a pagar R$8.000 por mês. 20% de redução. O cliente ele paga licenciamento, sei lá, de Firewall Checkpoint. Você oferece seu serviço e aí na hora dele renovar o licenciamento, ele renova por Fortinet. Ele tem uma redução de custos de 20%, 30%. Então, sempre quando você falar, olha, se você implementar essa tecnologia aqui, você pode reduzir custo, o cliente ele ouve isso como uma oportunidade.